E no México, então, por conta da força desse Estado que reclamava para si uma legitimidade no sentido de representar os setores populares, porque era um Estado que havia emergido da Revolução, é claro que mais do que nunca essa solução se coloca como uma solução quase que natural, né? E era uma questão de se definir de que maneira concreta ela ganharia corpo no México. Então, o Vicente Lombardo Toledano vai se projetando nesse âmbito como a principal liderança sindical nos anos 30 e no período do Lázaro Cárdenas. Um outro assunto que eu queria aqui destacar para vocês, o tema das relações com os Estados Unidos. Como eu disse a vocês, a Constituição Mexicana de 17, ao prever que as riquezas do subsolo seriam agora controladas pelo Estado mexicano, isso naturalmente afetava o interesse de empresas estrangeiras, e em particular empresas dos Estados Unidos, que exploravam riquezas naturais no México. E isso cria todo uma tensão, todo um ambiente de tensão, de pé atrás, de desconfiança, que dificulta o reconhecimento desse governo mexicano pós-revolucionário pelos Estados Unidos. E essa situação de desconfiança, depois vai haver um reconhecimento, mas ainda assim as relações são delicadas, essa relação só se resolve no ano de 1927, através da ação do embaixador norte-americano no México, um embaixador chamado Dwight Morrow. E o Dwight Morrow, com muita habilidade diplomática, acaba conseguindo suavizar as tensões entre Estados Unidos e México e, além disso, também ajuda, de alguma forma, a suavizar as relações entre o governo mexicano e o Vaticano e a Igreja Católica. Essas relações tensas com a Igreja Católica, eu já falei nisso na aula passada, advinham, é claro, de uma marca anticlerical que a Revolução Mexicana também carregou e que a Constituição Mexicana acabou selando, acabou confirmando. Então, também em relação ao Vaticano, as relações nesse México pós-revolucionário foram de desconfiança. Em 27, o Dwight Morrow também participa de gestões diplomáticas que ajudam a suavizar esse conflito. Entretanto, tanto em relação aos Estados Unidos quanto em relação à Igreja Católica e ao Vaticano, as tensões voltaram a se acirrar durante o governo Lázaro Cárdenas. Tá? Então, daqui a pouquinho eu chego lá. No final dos anos 20, portanto, é possível se recompor um pouco esses canais de diálogo, de relacionamento diplomático com essas duas instâncias, mas o caldo volta a azedar com as medidas tomadas pelo Lázaro Cárdenas nos anos 30. Bom, vou deixar para falar mais adiante, eu vou falar um pouquinho do Cárdenas e vou deixar para falar mais adiante sobre as questões das políticas culturais, das políticas educacionais que estiveram em curso no México dos anos 20, que foram sendo desenvolvidas no México dos anos 20 e que são o prato cheio assim da minha reflexão, das coisas que eu quero que a gente discuta aqui com base nos textos, porque realmente esse plano da cultura e da educação são os planos em que mais imediatamente, mais intensamente, o legado da Revolução se manifesta. O legado da Revolução se expressa com inflexões muito profundas, muito audazes, muito interessantes. Então, vou deixar para falar disso no final e aí vou voltar aos anos 20 para pegar desde o governo do Obregón de que maneira essas coisas se desenrolam. Bom, ainda durante o final dos anos 20, antes de eu entrar no Cárdenas, ainda durante o final dos anos 20, há um outro aspecto que é digno de nota pela sua
pela sua dramaticidade, pelo vulto que ele alcança, que é o aspecto da Revolução Cristeira, ou da rebelião cristeira, que eu já mencionei na aula passada e que também é objeto de estudos muito interessantes, de todo um debate historiográfico de grande fôlego. E para quem se interessar, depois eu passo as dicas. Um dos grandes autores estudiosos da Revolução Cristeira é o Lourenço Meyer, autor desse livro, um dos autores desse livro que a IDUSP publicou sobre o México pós-revolucionário, o México do século XX. Então, ele tem obras específicas sobre a Revolução Cristeira que são realmente muito saborosas, muito sugestivas. Esses anos dessa revolução, insurreição, rebelião, os próprios conceitos aqui são objeto dessa controvérsia historiográfica, como nomear esse movimento, mas eles acontecem no final dos anos 20, sobretudo em estados do norte do México e em estados do centro e do norte do México, em particular uma região do México que é conhecida como a região do Bajío, e onde se considera que o processo de miscigenação cultural ao longo do período colonial havia sido levado a cabo de maneira mais redonda, mais profunda, mais bem acabada. Ou seja, essas regiões do México em que a presença de missionários, a presença de educadores católicos, a presença da igreja gerindo a vida das pessoas, foi uma presença absolutamente marcante e isso, é claro, teria contribuído para enraizar o catolicismo com toda a força em meio àquelas populações rurais, indígenas e mestiças. E em virtude justamente dessa forte presença do catolicismo nessa região do Bajío e nesses estados do centro e do norte do México, é que emerge uma grande reação a um momento que se localiza no ano de 1926, quando o Estado mexicano regulamenta, através do Código Penal, crimes de uma tipificação religiosa, ou seja, manifestações religiosas, e é claro que, sobretudo católicas, pela importância que tinha o catolicismo no México, que ocorressem fora de recintos religiosos, ou seja, fora das igrejas, seriam tipificadas como crimes. As manifestações de caráter religioso deveriam ficar restritas aos espaços de culto. E a reação foi tão virulenta a essa medida anunciada no ano de 1926 que o Estado radicalizou a sua decisão de confrontar as raízes católicas do México e, sobretudo, claro, o poder do clero, né? O grande inimigo, mais uma vez aí, como na reforma liberal do século XIX, era o clero e essa força da igreja em todos os planos, no plano da economia, no plano da política, no plano da cultura, uma força que havia sido ameaçada e que havia balançado durante a reforma liberal. Então, é claro que a Igreja do México, a essa altura da história, não era a mesma igreja lá de meados do século XIX. A igreja do século XIX já havia sofrido muitos golpes. Mas vocês hão de se lembrar também que durante o Porfiriato foi feita a vista grossa para todo um processo de recuperação da Igreja Católica. Então, a igreja durante o Porfiriato voltou a florescer, voltou a enriquecer, voltou a formar uma juventude afinada com o catolicismo, formada em termos epistemológicos sobre as bases do catolicismo. E esse renascimento, entre aspas, né? Um pouco exagerado esse termo, mas enfim, essa revitalização da Igreja Católica durante o Porfiriato, após as décadas de guerra civil, em que a Igreja foi malhada pela reforma liberal,
nesse momento a igreja recobrou uma força que, segundo os historiadores especializados no tema da cristeira, segundo esses historiadores, o porfiriato, portanto, foi aquilo que possibilitou a emergência de um movimento com o vulto que teve a revolta cristeira no final dos anos 20. Então, essa igreja já era, de novo, uma força expressiva que, mais uma vez, o Estado mexicano quis confrontar. E essas medidas relacionadas ao Código Penal em 26 foram um ataque frontal à Igreja Católica que recebeu, então, uma resposta de enorme vulto. E eu não vou aqui entrar em detalhes a respeito do que foi essa revolta cristeira. Em um curso meu de século XIX, veio uma vez um doutorando da Unicamp fazer uma palestra sobre esse assunto, porque era o tema da tese dele. Quem quiser, depois eu passo também o nome e a indicação para vocês localizarem os trabalhos. Enfim, ele veio fazer uma palestra especificamente sobre isso, mas, mais uma vez, é um grande assunto no grande tema, em meio ao grande tema do Estado mexicano pós-revolucionário e das tensões que acompanham a composição de um Estado que pretendia oferecer respostas à Revolução, mas que, ao oferecer respostas às demandas da Revolução, mais uma vez, enfrentava, tocava em problemas profundos, antigos, seculares da sociedade mexicana. Bom, então, a questão é que essa revolução se alastra, a população camponesa adere às manifestações contra o Estado mexicano, a população camponesa boicota as escolas públicas no México, a população camponesa se recusa a aceitar que os seus filhos frequentassem escolas laicas. A Constituição de 17 era uma Constituição que previa a laicidade do ensino no México e, desde os anos 20, que o Estado procura implementar esse princípio de uma educação laica e, no momento de tensões muito acirradas, esses camponeses que participaram da cristeira, então, também reconhecem que uma arma contra o Estado era a recusa de enviar os seus filhos para escolas que professavam o laicismo. Essa situação, então, ela é palmilhada por reações de insubordinação, de insurgência, que estão mais ligadas ao plano do cotidiano dessas populações camponesas, e também há reações que estão mais no plano da reação militar, do confronto, da organização de bandos que pegavam em armas para confrontar esse Estado. Então, o interessante da revolta cristeira é que é possível estudá-la por vários ângulos, né? Desde a família camponesa que boicota o Estado naquilo que diz respeito à sua vida cotidiana, por exemplo, em relação ao tema da escola, até aqueles grupos que efetivamente pegam em armas e desafiam o governo central. Em termos desse desafio ao governo central, que também se manifesta no plano militar, no plano beligerante, as coisas acabam sendo reprimidas, resolvidas, negociadas no ano de 1929. Portanto, a história da insurreição cristeira é uma história que se localiza entre o ano de 1927 e o ano de 1929. Né? 26 é o ano em que a tensão aflora e 27, 28, 29 são anos, então, realmente coalhados de cenas de conflito, de embate, que finalmente o Estado vai conseguir aplacar em 29. Também nesse terreno, daqui a pouquinho eu vou falar disso, o governo Lázaro Cárdenas volta a aflorar os nervos, volta a agudizar as tensões, mas nos anos 30 não houve revolta cristeira. O que houve nos anos 30 foi a organização de um outro movimento que também tinha raiz católica, um movimento chamado de movimento sinarquista. E o movimento sinarquista, ao mesmo tempo em que professava
a defesa do catolicismo no México, ele também se aproximava de referenciais do fascismo. Então é muito interessante porque nos anos 30 essa tensão volta a se expressar, mas já se organizando, já articulando as suas justificativas teóricas, culturais e políticas por um outro caminho que passam já por essa polarização dos anos 30, que envolve fascismo de um lado e os movimentos progressistas de outro. O próprio governo do Lázaro Cárdenas vai também se posicionar em meio a esse embate já em novos termos, porque já não se trata apenas do Estado laico contra o clero, contra a força clerical, mas já o Cárdenas, por exemplo, no plano da educação, vai tornar oficial a educação socialista no México, com esse nome, socialista. Isso foi parar na Constituição do país. Ou seja, não apenas a resposta dos católicos vai se alinhar, em certos sentidos, a essa grande oposição, a essa grande polarização esquerda e direita dos anos 30, mas o próprio governo Cárdenas também se alinha, em certos sentidos, de um vocabulário político, de um rol de referenciais que tem a ver com essa grande divisão, tá? E ele, claro, caminhando para a esquerda. Voltando aqui à questão do catolicismo, como eu disse, em 29, o Calles e depois os seus sucessores, né, durante o maximato, conseguem, então, aplacar a ira dos cristeiros, fazem algumas concessões, reprimem, a guerra de alguma forma termina e, nesse sentido, o México foi repacificado. Quando os católicos voltam a se manifestar como uma força que desafia o governo pós-revolucionário, eles voltam especialmente através do movimento sinarquista nos anos 30. Lembrando que em 28 o Álvaro Obregón foi assassinado justamente por um homem, o León Toral, que estava ligado a esse movimento dos católicos indignados com esses caudilhos, entre aspas, enfim, essa visão desses chefes da revolução, chefes todos poderosos e que erguiam a espada do anticlericalismo e, no caso, então, a ira desse homem se volta contra a figura do Álvaro Obregón. No movimento dos cristeiros, a coisa não é tão personalizada, ela se volta contra o Estado e contra essas leis que têm um caráter anticlerical, né? O Obregón, ele acabou sendo visto como aquele inimigo que pessoalmente havia lutado contra a igreja no México. Bom, passando então agora ao Cárdenas, para depois eu voltar ao tema da cultura e da educação nos anos 20 e nos anos 30. Muito bem, o período do Cárdenas é um período, então, de um radicalismo político sem precedentes na história do México. O Cárdenas, como eu disse, chega à presidência da República como candidato do Partido Revolucionário Nacional, o candidato, portanto, que contava com o apoio da situação do Calles ainda, do Calles um pouco já enfraquecido nesse período, mas de um Calles ainda, enfim, que dava as cartas no interior do Partido Revolucionário Nacional. O Cárdenas se elege e ele, então, imediatamente procura suavizar essa sua dependência em relação ao Calles, ele procura afirmar um estilo próprio, a sua autonomia, o seu próprio projeto, e ele vai neutralizando essa figura toda poderosa do Plutarco Elias Calles. E ao fazer isso, o Cárdenas, então, precisa encontrar novas bases de apoio. Ele precisa encontrar novos focos sobre os quais ele poderia realmente se apoiar para se afastar do Calles, para neutralizar a figura do Calles. E ao buscar esses novos pontos de apoio, o Cárdenas se volta justamente para os setores populares, se volta para as populações camponesas, se volta para os operários, para os trabalhadores urbanos, para o operariado de maneira geral. E esse apoio, essa atenção,
esse olhar que ele dedica a esses setores realmente acabam se transformando em fontes poderosas de suporte às medidas que Lázaro Cárdenas escolhe tomar e que eram medidas extremamente controversas, extremamente provocadoras do ponto de vista dos interesses, do grande capital, dos grandes interesses econômicos no México. Bom, no plano da reforma agrária, Cárdenas recupera aquele artigo constitucional que previa a distribuição de ejidos no México. Os ejidos, vou escrever aqui para vocês, com J, os ejidos seriam unidades de produção de propriedade do Estado, elas seriam propriedade do Estado, mas seriam concedidas em usufruto para famílias de camponeses. Elas, portanto, tinham essa marca de uma propriedade, aliás, de uma posse, não era propriedade, porque a propriedade permanecia com o Estado, mas de uma posse em caráter familiar e não da comunidade, do pueblo, da posse comunitária da terra. Era o Estado quem cedia à família.